Dando continuidade aqui à nossa videoaula sobre o administrador judicial no processo de falência ou recuperação judicial, falta a gente enfrentar a seguinte pergunta: o que é que faz um administrador judicial? Qual é o grau de participação de um administrador judicial no processo falimentar e no processo de recuperação judicial? Para responder essa pergunta, nós vamos fazer referência ao termo técnico competência. Qual é a competência do administrador judicial? O legislador da Lei de Falência se preocupou com esse tema e destinou um artigo para delimitar qual é a competência do administrador judicial. Esse artigo é o artigo 22 da Lei 11.101. O artigo 22 da Lei 11.101 eu coloquei aqui no nosso roteiro de aula, tá? Segmentado em 3 partes diferentes, como ele é apresentado. A primeira parte se refere àquelas atribuições que são confiadas ao administrador judicial e que são comuns tanto ao procedimento falimentar quanto ao procedimento de recuperação judicial. Tá? Essa primeira parte, então, nós vamos ter aqui vários exemplos, como, por exemplo, as comunicações que o administrador judicial terá que fazer com os credores para dizer para eles, para chamar eles a participarem do processo. Tá? Assim, do mesmo modo, o administrador judicial concentra essa possibilidade de ser o elo de comunicação entre o juiz da vara de falência e os credores e os devedores e o devedor falido. Então, o administrador judicial ele precisa estar sempre à disposição para fornecer quaisquer informações para os credores interessados ou aqueles envolvidos no processo de recuperação judicial ou de falência. Tá? Outra atribuição importante do administrador judicial é que é ele quem vai manusear os livros da escrituração contábil do devedor falido. Tá? Como a gente sabe, a escrituração é um dever de todo empresário. Porém, em relação à escrituração, vigora um princípio, que é o princípio do sigilo. Por causa desse princípio, os livros contábeis de todas as empresas não podem ser amplamente divulgados, as informações ali contidas são sigilosas. Tá? Então, se um determinado credor tem interesse em uma informação que está no livro, que está registrada em um livro, ele pode requerer essa informação ao administrador judicial, que com todo o cuidado irá fornecer apenas a informação pertinente a cada requisição. Aí ele não vai, obviamente, devassar os livros contábeis do devedor, tá certo? Pois bem, continuando a lista de atribuições do administrador judicial, nós temos aquelas referentes à formação do quadro geral de credores. Essa é uma importante atribuição do administrador judicial, que ocorre tanto no processo de recuperação judicial como no processo de falência. Tá? Então ele irá criar aquela relação de credores preliminar que a gente já viu na aula passada, tá? E irá também ser responsável pela consolidação do quadro geral de credores. Tá certo? É também o administrador judicial que requer ao juiz a convocação para a Assembleia Geral de Credores. Tá certo? Eu vou falar bastante sobre a Assembleia Geral de Credores na próxima aula, certo? E óbvio, né, que se o administrador judicial não for especializado em uma determinada área do conhecimento, por exemplo, ele é um advogado e está com dificuldade de verificar, fazer a verificação de créditos, né, por não ter conhecimento contábil, ele pode solicitar ao juiz, né, autorização para a contratação de um auxiliar, tá certo? Eu coloquei aqui também as diversas ocasiões em que o administrador judicial ele se manifesta no processo falimentar. Tá? Então tem várias
vários momentos aqui, cada uma referência desses artigos é um momento específico, tanto no processo falimentar quanto no processo de recuperação judicial, na qual o administrador judicial tem que falar nos autos do processo, tá? Um exemplo que a gente viu na aula passada, só estou relembrando a vocês, é quando ocorre, por exemplo, a impugnação de uma habilitação de crédito. Então tem aquele processozinho rápido que a gente já passou para vocês, né? E esse processo conta com a opinião do administrador judicial, que tem que emitir um parecer a respeito dessa impugnação. Tá certo? Agora, a segunda parte do artigo 22 é referente às atribuições que o administrador judicial tem durante o processo de recuperação judicial. Aqui cabe uma observação. Veja, o processo de recuperação judicial ele é diferente do processo falimentar, porque no processo de recuperação judicial, via de regra, o devedor é mantido na administração da empresa. Então ele continua administrando a sua própria empresa. E o administrador judicial, ele não vai ter esse papel. Qual vai ser o papel então do administrador judicial? O papel do administrador judicial é justamente fiscalizar o devedor. E ele vai fiscalizar o devedor de duas formas. A primeira forma, se ele está fazendo uma boa administração da empresa durante o período de recuperação, que é um período em que ele não vai poder efetuar gastos excessivos, ele vai ter que controlar os seus custos, tá certo? E a segunda fiscalização que o administrador judicial tem que fazer é se o devedor em processo de recuperação está cumprindo o plano de recuperação, tá? O plano de recuperação judicial. Esse documento é extremamente importante, o plano de recuperação judicial. E o devedor em processo de recuperação judicial não pode se desviar desse plano de recuperação judicial. Ele tem que cumprir exatamente aquilo que estava previsto nesse plano. Tanto é que se o devedor deixa de atender dos itens do plano de recuperação judicial, cabe ao administrador judicial levar esse fato ao conhecimento do juiz e requerer a transformação do processo de recuperação judicial em um processo falimentar. Isso é um ato de falência, tá certo? Então veja, o que a gente chama de convolução da recuperação judicial em falência, ela pode ocorrer pelo simples descumprimento de um item do plano de recuperação judicial. E se isso acontecer, é o administrador judicial que irá informar o juiz. Por conta disso, ele tem uma obrigação de todo mês apresentar um relatório ao juiz da vara de falências, dizendo como é que está tanto a questão da administração da empresa, quanto a questão do cumprimento do plano de recuperação judicial. Tá? Além desse relatório, ele também apresenta, ao final do seu encargo, tá? Quando o processo de recuperação judicial está chegando ao fim, um outro relatório que vai se referir a todo o período, tá certo? Então essas são as atribuições do administrador judicial que são específicas para o processo de recuperação judicial. Em se tratando do processo de falência especificamente, a lei também, no seu artigo 24, também traz algumas atribuições que só o administrador judicial que funciona nesse tipo peculiar do processo de falência, tá? É que vai ter esse tipo de atribuição. Então veja, são muitas atribuições, obviamente não vou me deter em todas elas, tá? Mas vou destacar essa terceira atribuição aqui, que é a representação judicial da massa falida. Lembre-se que, diferentemente do que ocorre na recuperação judicial, no processo de falência, via de regra, o devedor é afastado da administração da empresa, tá? Então, como a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, né,
Nem todos os processos judiciais contra o devedor vão ser suspensos. Alguns processos judiciais vão continuar. E aí, quem é que vai representar a massa falida nesses processos judiciais que vão continuar, né? O administrador judicial. Também pode ser necessário que o administrador judicial, para o exercício das suas atribuições, ele precisa entrar na justiça contra fornecedores, contra pessoas que são devedores da própria empresa, da massa falida. Então, quem faz isso, quem representa a massa falida é o administrador judicial, tá certo? As atribuições mais simples, como receber correspondências também relacionadas à administração da empresa, o administrador judicial irá ter que promover, tá certo? Também tem relatórios que ele precisa apresentar, nos quais ele vai dizer quais os motivos que ele acredita, ou que ele encontrou, que ele descobriu, que levaram a empresa àquela situação de crise. Esse tipo de relatório aí, ele, por exemplo, pode fundamentar a decisão do juiz, né, de encaminhar um pedido de inquérito, até mesmo para averiguar se houve ocorrência de crime falimentar ou de crime de natureza comum também, de outra modalidade criminosa, praticado pelo devedor enquanto era administrador da empresa. E aí ele vai usar com base, vai tomar essa decisão com base no relatório que foi apresentado pelo administrador judicial, tá certo? Outras atribuições importantíssimas: arrecadar bens da empresa. Esses bens podem estar espalhados, às vezes até mesmo na posse de diretores, de membros do conselho da empresa, né? E aí o que é que o administrador judicial tem que fazer? Ele tem que ir lá e tem que arrecadar esses bens, tá? Esses bens são da empresa, pertencem ao patrimônio da empresa que faliu, tá? E eles obviamente vão ser necessários para a realização do ativo, tá certo? No ato de arrecadação, o próprio administrador judicial tem a incumbência de realizar a avaliação daquele bem, tá? Ele pode, caso ele não seja especializado ou não tenha capacidade técnica de realizar pessoalmente essa avaliação, contratar avaliadores para resolver, para realizar esse tipo de avaliação, tá certo? Vamos supor que seja, por exemplo, uma avaliação de um maquinário bastante raro, que exija reconhecimento técnico. Ele pode contratar avaliadores, tá certo?